Olá, pessoal. Estou aqui então para gravar a nossa aula da unidade 5, que é sobre o Código de Ética Profissional do Agrônomo, né? E é a partir dessa unidade 5 que nós damos aí sequência ao nosso bimestre, né? Na verdade, nós vamos iniciar hoje o conteúdo do nosso segundo bimestre a partir dessa unidade 5. Bom, a unidade 5 eu vou dividir em dois momentos. Na aula dessa semana, eu vou abordar a questão ambiental e a sustentabilidade, ok? E na aula da semana que vem, que eu vou gravar ainda e postarei para vocês na próxima semana, nós vamos trabalhar a questão da responsabilidade civil e profissional do agrônomo. E aí nós vamos entrar diretamente na semana que vem no Código de Ética do Agrônomo. Vamos trabalhar passo a passo aí todos os artigos importantes, né, que estabelecem as normatizações das condutas profissionais do agrônomo, ok? Então hoje eu vou falar um pouco mais da questão ambiental e da sustentabilidade, tá? Que vai ser fundamental exatamente para estabelecer as diretrizes do comportamento profissional do agrônomo, tá? Então vamos lá. Quando eu falo em questão ambiental e sustentabilidade, eu quero que vocês entendam que eu estou falando de termos, de conceitos que surgiram no século XX, após a chamada crise ambiental. Bom, o que é essa crise ambiental? Para explicar tudo isso, né, eu preciso que vocês entendam que nós, ocidentais, sobretudo a partir do século XIX, nós passamos a ser conduzidos por um ritmo de vida que nós chamamos de modelo civilizacional. Esse modelo civilizacional que estruturou então o desenvolvimento da sociedade ocidental, ele esteve vinculado, né, e está ainda vinculado ao desenvolvimento do capitalismo. Nossa, Marco, quanta informação! Tá. Então vamos pontuar essas informações para que vocês então tenham bastante clareza para compreender o que é a questão ambiental, o que é crise ambiental e o que é a sustentabilidade. Então, a nossa aula de hoje se inicia no século XIX. Por quê? No século XIX, o capitalismo passou por uma grande transformação, que nós chamamos de Segunda Revolução Industrial e Tecnológica. Essa segunda revolução industrial e tecnológica do século XIX, ela estruturou o desenvolvimento da sociedade a partir de uma dinâmica de produção muito intensa e que, consequentemente, precisou formatar os hábitos das pessoas para consumir toda essa produtividade. Então, olha que interessante. O capitalismo, a partir da sua segunda revolução industrial no século XIX, vai formatar, vai moldar o modelo de desenvolvimento social e, consequentemente, econômico. Tá? Então, pessoal, a segunda revolução industrial tecnológica ela vai gerar um modelo econômico de produção em massa, de produção em grande quantidade. E, consequentemente, para se produzir em grande quantidade, precisa-se do quê? Matérias-primas. Ou seja, era preciso buscar nos recursos da natureza, sobretudo, e na própria força humana, né, os elementos necessários para atender essa demanda do capitalismo. Tá? E, claro, uma sociedade que produz em grande quantidade, ela sente a necessidade do quê?
de consumir em grande quantidade. Então, aqui começa a ser formatada um modelo de sociedade que vai gerar a chamada crise ambiental. Tá? E por que nós temos essa crise ambiental? É muito simples. À medida que o capitalismo se desenvolve a partir do século XIX, né, industrialmente, e entra no século XX, nós vamos consolidar uma sociedade de consumo extremamente agressiva. Então se produzia em grande quantidade e era preciso consumir em grande quantidade. Qual que é o problema agora? O problema é que de onde saem os recursos, as matérias, né, os insumos necessários para o processo produtivo? É exatamente da natureza. Então, pessoal, presta atenção. Essa civilização capitalista industrial, ela vai gerar uma demanda de recursos naturais, de recursos ambientais, que vai levar à exploração e à degradação do meio ambiente. E quando isso, né, ocorre, é preciso entender que a maior parte dessas matérias-primas necessárias para a produção não eram, então, restituídas ao seu ambiente natural. Ou seja, sobretudo as indústrias capitalistas, né, utilizavam de maneira inconsequente e predatória os recursos naturais para o seu processo de produção. E é exatamente essa forma predatória com que nós, tanto no século XIX, mas sobretudo no século XX, na primeira metade do século XX, né, nos relacionamos com a natureza, é que vai gerar essa crise ambiental. É uma crise ambiental sem precedente, porque pela primeira vez de fato tomamos consciência que essa relação nossa de exploração dos recursos naturais, né, pode gerar aí uma catástrofe social, já que nós não conseguimos viver de uma forma que não seja atrelado a esses recursos ambientais. Então, é importante a gente entender que a crise ambiental é um momento em que o homem começa a se preocupar com as consequências das suas ações predatórias com relação aos recursos ambientais, naturais e assim por diante. E quando ocorre essa crise ambiental? Essa crise ambiental, de maneira geral, ela é pensada sobretudo a partir de 1970, da década de 70. Né? E vai ter um fato histórico que vai ajudar a esse alarmismo dessa consciência ambiental, que foi a crise do petróleo em 1973. Então, nós criamos um modelo de sociedade estruturada na industrialização, na grande produção, no grande consumo, e de repente nós temos um primeiro surto. E agora? O que nós faremos com a nossa dinâmica social se faltar todos os recursos naturais necessários para a continuidade da nossa civilização? Então, essa é a crise ambiental. Bem, agora eu vou para a segunda parte da nossa aula. Se a primeira parte foi fazer esse percurso histórico para falar sobre a crise ambiental, a segunda parte é o que se fez a partir daí. Quando o homem se assusta com essa possibilidade real de faltar recursos ambientais, recursos naturais para sua subsistência e existência, o que o homem faz? É claro que as ações foram as ações pontuais e ainda continuam, né? Mas é importante entender que a crise ambiental levou ao desenvolvimento de uma nova consciência da maneira com que o homem deve se relacionar com o meio ambiente. Essa nova maneira do homem se relacionar com o meio ambiente é chamada de sustentabilidade. Ou seja,
A crise ambiental levou o homem a pensar que era preciso mudar, modificar a sua relação com a natureza. E essa nova relação deveria ser pautada por uma nova consciência, que é a sustentabilidade, tá? Então, o homem deveria deixar de ser predatório e estabelecer na sua dinâmica produtiva um processo sustentável, um processo que fosse então pautado por normas de produção que não tivesse por fim último, né, apenas a predação. Bom, agora é importante entender como que o capitalismo, que é um sistema econômico preocupado com o lucro, né, consegue conciliar então o lucro com a sustentabilidade. Essa é a grande questão que se é colocada para nós nos dias atuais. Como conciliar o lucro do capital com a sustentabilidade dos recursos naturais e ambientais. E é importante, sobretudo para vocês, né, da agronomia, que trabalham diretamente com esses recursos, desenvolver essa consciência. Por isso que o código de ética que nós vamos trabalhar na próxima aula, né, vai ser fundamental para incutir em vocês essa conscientização, tá? Bom, e como deve ser essa sustentabilidade? Porque a sustentabilidade é um dos conceitos mais falados nos dias atuais. Um desenvolvimento sustentável, uma consciência sustentável, uma prática de trabalho sustentável. Então, a sustentabilidade ela tem 3 pilares que são fundamentais para o seu desenvolvimento. Primeiro, é uma sustentabilidade que deve conciliar interesses econômicos com interesses sociais, com interesses ecológicos. Então, pessoal, sustentabilidade não é preservar tudo sem explorar, mas é você explorar com uma consciência que tem que ter uma preservação dos recursos naturais, uma preservação da sociedade que está, né, à volta ou em volta desses recursos e também de uma necessidade econômica para manter o desenvolvimento da dinâmica social. Então, a sustentabilidade ela implica em contemplar esses 3 pilares: a economia, a sociedade e a natureza. É simples fazer isso? Claro que não. Por isso que nós temos tantos problemas hoje com relação a essa dinâmica de produção. Por quê? Porque em determinados momentos os interesses econômicos se sobressaem aos interesses sociais, aos interesses da natureza e assim por diante. Tá? Então, é muito importante nessa nossa aula de hoje, nessa introdução, para a gente discutir o código de ética, que vocês repensem como deve ser a atuação profissional de vocês enquanto agrônomo, pensando nessa dinâmica da sustentabilidade. Tá? É importante que é preciso conciliar a produção, a preservação dos recursos naturais e, sobretudo, proporcionar condições de existência aos grupos humanos. Então, fica aí a nossa primeira reflexão, né, dessa nossa unidade 5, que é o Código de Ética, ok? Então, é isso. E para a semana que vem eu continuo na unidade 5, mas vou entrar especificamente no Código de Ética do Agrônomo. Forte abraço. Tchau, tchau.